Olá, o tema dessa aula é Engenharia de Requisitos. Essa é a TIP 1 desse tema, que trata da introdução à Engenharia dos Requisitos. Antes de nos aprofundarmos sobre a Engenharia de Requisitos, vamos entender o que significa essa palavra requisito. No escopo geral, se olharmos a definição dessa palavra no dicionário Aurélio, veremos que requisito é a condição que se deve satisfazer para alcançar certo fim, ou requisito é a exigência de ordem legal para que determinado processo possa ter andamento. Trazendo essa definição para o contexto da ciência da computação, podemos definir como um requisito de um software ou um requisito de um sistema é o que esse sistema deve fazer, ou quais as restrições sobre as operações desse sistema, ou ainda, quais são as regras de negócio desse sistema. Bem, e para que servem os requisitos de um sistema? Bom, geralmente, antes do sistema ser desenvolvido, antes dele existir, é necessário entendermos quais são os seus requisitos, para depois desenvolvê-los. Ou então, se um sistema já existe, necessita ser modificado, também é necessário entender os requisitos desse sistema e dessa modificação para que essa modificação seja desenvolvida. Bem, e como que um cientista da computação, mais especificamente um analista de sistema, que é o profissional responsável por essa área de requisitos, fica sabendo quais são os requisitos de um software? Bem, em geral, existe um demandante do sistema, ou seja, um indivíduo ou uma empresa responsável que vai fornecer esses requisitos. Os requisitos podem ser fornecidos pelo cliente, pelo próprio dono da empresa, ou por futuros usuários. Podem ser fornecidos por uma ou várias pessoas. Bom, para coletar esses requisitos, normalmente o analista vai fazer várias reuniões com o demandante. Existem técnicas para fazer esse entendimento e levantamento de requisitos. Essas técnicas fazem parte da engenharia de requisitos e serão abordadas com mais profundidade em uma outra TIP. Bem, parece fácil coletar requisitos, mas na prática não é. Vai depender muito da capacidade de comunicação do demandante e do analista. Capacidade de comunicação é algo que depende do ser humano. Não é uma coisa muito técnica. Mas a engenharia de requisitos ainda consegue trabalhar nessa questão. Bom, para entendermos como seria essa dinâmica de coletar os requisitos e um pouquinho da complexidade dela, vamos simular uma situação bem simples. Então, imagine que eu tenho aqui o meu demandante e a minha analista. O demandante vai solicitar os requisitos. Primeiro requisito: gostaria que meu sistema pudesse cadastrar todos os meus funcionários. A analista vai entender e anotar. Depois, eu gostaria que meu sistema gerasse relatórios sobre meus funcionários. Seria um segundo requisito. O analista vai tentar entender e anotar os requisitos. Bem, depois, eu gostaria que meu sistema suportasse um número grande de acessos ao mesmo. O analista vai entender e anotar. Bom, aí ela acredita que o sistema é pequeno, é só isso? Bom, fácil de desenvolver. Se ela fosse uma boa analista, ela iria questionar esse demandante exaustivamente para entender todos os detalhes desse sistema,
por menor que ele seja. Mas, neste caso é um mau exemplo. Ela ficou calada, simplesmente não questionou, simplesmente anotou, também é que a gente vai ver que chama especificou os requisitos e enviou para o desenvolvedor. Bom, e aí, com base nas notas que a analista fez, o desenvolvedor vai ter uma série de dúvidas. Por quê? Ele vai se questionar. Quais são esses dados que o cliente gostaria que fosse cadastrado os funcionários? Somente nome e e-mail? Quais esses dados são obrigatórios? Depois, o cliente pediu geração de relatórios. Como que ele quer que esse relatório seja apresentado? Quais os dados que devem ser informados nesse relatório? Depois, o cliente solicita que o sistema possa ser acessado por um grande número de usuários. Bom, mas às vezes esse número é grande para o demandante. Mas será que ele é grande para o analista? Qual é exatamente esse número? E aí, o desenvolvedor, que está preocupado somente no desenvolvimento do sistema e pouco preocupado com os requisitos, vai desenvolver da maneira com que ele acha melhor. Vai definir o que ele acha melhor. E aí, no final, vai entregar uma solução, um sistema que não era exatamente aquilo que o usuário solicitou. E, portanto, modificações vão ter que ser realizadas. E o processo de modificar é muito mais doloroso e oneroso. Bom, então, para terminar, qual é a dica dessa aula? Não existe receita de bolo para entender os requisitos de um sistema, mas existe a engenharia de requisitos que vai auxiliar ao profissional de ciência da computação a entender e coletar melhor os requisitos de um sistema. Bom, para finalizar, antes de ir até o seu cliente para entender o que ele deseja, estude técnicas e metodologias de engenharia de requisitos. Obrigada e até a próxima TIP.